Bom dia, amigos, queridos irmãos, que a paz do Senhor envolva-nos nesta manhã de sublime alegria para todos nós, vencendo mais um dia, chegando a alcançar novas esperanças. Hoje vamos ler do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, o item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que traz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus capítulo 7, 21 e 23. Aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem sensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Lucas 6, 46 a 49. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-lo será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus 5, capítulo 19. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem Mestre o Senhor, se não lhe segue os preceitos? Serão cristãos os que o honram com os exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm as preces nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele responderá, não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmenti com os atos e dizeis com os lábios, que caluniai o vosso próximo, que expoliai as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr lágrima em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Queridos irmãos, que esta manhã seja para todos nós um laurel de esperança, que possamos vibrar para que todos os nossos pensamentos se harmonizem de acordo com o Evangelho do Senhor. Que Ele nos dê força, bom ânimo e coragem para vencer as nossas vaidades, as nossas próprias iniquidades. Que sejamos brandos, mais simples, mais humildes,
para conquistar dia a dia os passos sublimes que nos levam ao reino de Deus. Assim, Jesus, nessa construção efetiva que só ocorre dentro de nós, é que nós te suplicamos. Sê conosco, Jesus. Agasalhe-nos no seu manto de luz, de amor e paz. Que assim seja. Queridos irmãos, a todos os dias nós estamos estudando o Evangelho, lendo, procurando refletir, pensando o que nós temos feito com o Evangelho em nossa vida. E aí nós vamos ver que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O reino dos céus é um estado consciencial em que nós vamos adquirindo de acordo com o nosso caminhar evolutivo, procurando nos ajustarmos de acordo com as leis de Deus. É muito significativo para todos nós essa parábola, porque não são todos que ficam aí falando que o Senhor, né? Estão realmente comungando com o mesmo pensamento do Cristo. Mas é importante que a gente possa sempre analisar essa questão, que nós, na parábola, nos mostra duas situações: a questão do homem de fé e a questão do homem sem a fé. Porque muitas vezes nós ouvimos as parábolas de Jesus, mas não procuramos trazê-la para dentro de nós. E ele descreve aqui que cai uma chuva abundante, que transborda, que muitos perdem suas casas e outros não. Nós vimos isso, né, numa passagem agora muito próxima. Isso aqui é uma alegoria, mas nós estamos vendo nossos irmãos aí passando por tantas dificuldades, seja com enchentes, com queimadas, com terremotos, levando as suas casas, mas eles permanecem. Não é esse o sentido. O sentido que Jesus está falando é que a nossa casa íntima, nossa estrutura moral, nossa construção não pode se abater, não pode esmorecer diante dos fatos que somos chamados a vivenciar. Quantos de nós, diante de uma dificuldade, não conseguem superar, chegam até a suicidar, porque perderam herança, perderam trabalho, várias situações que nos mostram que somos uma pessoa de pouca fé. A parábola nos mostra, a passagem do Evangelho nos mostra que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque não é com a palavra, mas são com as nossas ações. E de que serve, porém, o homem de chamar Jesus, nós chamarmos de Jesus de Mestre e Senhor, e não seguirmos os seus ensinamentos? Porque falar é uma coisa, mas vivenciar é outra coisa. Então, nós vamos ver se nós somos um homem de fé ou um homem de pouca fé. O homem de fé é aquele que estrutura a palavra do Cristo na sua intimidade, com o propósito de melhorar, de corrigir as suas ações, as suas atitudes e provar para ele mesmo que ele está se esforçando para viver a, as situações que o Evangelho vem nos ensinando. Então, nós vamos ver que hoje, na nossa caminhada, junto a não só aos irmãos espíritas, que também vemos muito isso, que são espíritas que estão atrás de mensagens, de orientações, mas são indiferentes no esforço da vivência, da renúncia e da dedicação. E isso é lamentável, irmão, porque isso é um sentimento de indiferença. E nós precisamos entender que todos nós que estamos necessitados do Cristo, de buscar no conhecimento, somos aprendizes desta verdade. E nós temos que nos aproximarmos dia a dia dele. Mas o caminho que vai aproximarmos dele é o caminho do bem, da caridade. Por que nós temos tanta dificuldade para fazer o bem? Por que nós temos tanta dificuldade para sair de nós mesmos, para buscarmos recursos para auxiliar os nossos irmãos? Então é importante que a gente verifique que o Mestre
ele destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os praticam. Daí nós vamos ver que o homem de fé não são aqueles apenas que têm as palavras bonitas e entusiasmadas, mas os que são portadores de muita atenção, que tenha dentro de si boa vontade perante as lições de Jesus. Nós precisamos ver que todo esse conteúdo espiritual, isso é uma conquista que nós vamos vivenciando ao longo do caminho. Então, se nós não a vivenciarmos o Evangelho e aplicarmos em nós mesmos, praticarmos isso, nós estamos enganando a nós mesmos, porque o reino dos céus, ele não está fora de nós, ele está dentro de nós, ele está nos harmonizando com as leis divinas. Então, nós vamos ver que muitas vezes nós encantamos com as grandes oratórias, mas somos homens de pouca fé. E é tempo de nós estarmos compreendendo que a nossa obra íntima, ela tem que ser superior, tem que ser prioritária, acima de qualquer outra condição humana, mas sim uma condição espiritual. Por isso que nós temos que burilar, nós temos que nos aperfeiçoarmos para que a gente seja mais ponderado e se faça ouvir da nossa própria alma em todos os momentos que vamos sendo sorteados pela as manifestações que o destino nos oferece. Este destino não é aleatório. Todos nós somos inteligentes e a cada um segundo as suas obras, nos disse Jesus. Então, no campo da vida, nessa existência, que estamos ceifando novos corações e ceifando ou lavrando o nosso próprio coração, nós também precisamos de observar como a nossa inteligência caracteriza para nós mesmos as maneiras, as atribuições que nos são próprias. Então, nós todos somos iguais, irmãos, todos na condição de criaturas de Deus, e todos nos identificaremos um dia harmoniosamente uns com os outros. E isso vai fazer com que a gente compreenda a lei de Deus, do amor, da caridade, da fraternidade. E nós vamos ver que cada fase que nós estamos vivenciando, nós vamos nos aprimorando espiritualmente. E nós vamos ver que dia a dia nos é concedida uma nova tarefa para vivenciar. Quando somos convidados a fazer o bem, a gente está sempre colocando imposições para nós, ou desculpas. Nós nunca estamos prontos e depois queremos que sejamos socorridos e nós não observamos e às vezes achamos até bonito, mas somos indiferentes a nós mesmos. São os exemplos que temos da caridade. A caridade, ela se faz de tantas formas, a caridade do ensinar, a caridade do acompanhar, a caridade do fazer, né? Quantas pessoas que não são capazes mais de sair de casa, por muitas outras situações, até mesmo da idade, mas elas estão lá fazendo seus trabalhinhos, dedicando ao próximo, fazendo a caridade, fazendo um crochê, mandando para um bazar, fazendo aquelas pessoas que fazem isso, não é que elas vão fazer no final da existência, elas sempre fizeram bem. Isso que é importante. Ela sempre acompanharam os doentes, ela sempre esteve presente no trabalho, numa sociedade espírita ou não, num trabalho de assistência social ou não, ou enfim, aquele trabalho que surge do seu coração. Então, muitos de nós ainda somos aprendizes deste trabalho, e por isso nós aproximamos, ou queremos nos aproximar, mas ficamos colocando situações para nós mesmos, que hora, que tempo, quando, o que vou fazer, será que eu vou dar conta, será que eu não dou? Mas isso é justamente aqueles que ainda não conclamam dentro de si a fé para dizer: Senhor, Senhor, aqui me encontro para te servir. Senhor, Senhor, aqui me encontro
para contribuir com o bem-estar do meu irmão. E o mestre, ele olhando para todos nós, ele deve estar vivo. O seu evangelho não é um livro, é um ensinamento que deve estar vivo no meu coração, no nosso coração, vivo em amor, vivo em dedicação, vivo em renúncia. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, da caridade, do valor do bem, mas não desejam ouvir as revelações diretas. O que são revelações diretas? Meu filho, por favor, saia dessa indiferença, venha para o trabalho do bem, tenha responsabilidade, ouve o Evangelho, vai ouvir o Evangelho, participa de um estudo na casa espírita, vai alimentar-se. O Evangelho de Jesus, ele nos traz vibrações. Você pode estar com outras pessoas, você pode fazer um trabalho que seja o mais singelo, mas é gratificante, e é aquilo que André Luiz nos mostra, são os nossos bônus horas. Então, que fé eu vou ter? A fé de uma confiança que não me transforma? Então, por que chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? É a pergunta de Jesus para nós. Por quê? Porque nós queremos as facilidades sempre muito prontas para isso, para a viagem, para os passeios, para a distração, mas nunca pronta para servir. Então, muitos companheiros ainda não aprenderam a ouvir. Ouvir é sentir dentro de si o divino chamamento que a própria imortalidade nos faz. Lembremos das nossas obras. E a construção de nossas obras, ela é o edifício que se faz sobre rocha, numa fé sólida, sincera e verdadeira. Portanto, nós gostaríamos de deixar no coração de todos essa pergunta, Senhor, Senhor, e não por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa é a pergunta, porque mais tarde nós vamos chorar. Tivemos muito tempo perdido. Quanto tempo nós gastamos com o celular, com as questões da mídia, com noticiários que não nos acrescentam nada, mas com conversas que nunca nos edificam, mas auxiliar, estender as mãos, agasalhar, educar, ensinar, ouvir, agasalhar. Isso é tão difícil para muitos, então nós precisamos ver que em qualquer situação que nós estejamos no mundo, o homem da terra pode fazer o que Jesus tem nos ensinado. E é por isso que essa pergunta que nós deixamos para todos os nossos irmãos é uma pergunta oportuna, porque ela vai nos levar a refletir o que estamos fazendo com o nosso tempo. Lembrando que a ociosidade é um vício, e é um vício moral. Não é porque nós já trabalhamos profissionalmente que nós já estamos quite, não. Nós percebemos que haverá prantos e ranger de dentes, enquanto nós não compreendermos o valor do bem em nossa vida. E aí nós temos aqui, para encerrar nossa fala, essa passagem aqui que nós lemos, que a gente precisa de gravar bastante isso. Quando, Senhor, não profetizamos isso e não ensina, não o seu ensinamento em teu nome, e não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Essa é a pergunta dos discípulos. E nós também às vezes perguntamos. Ele responderá: não seis quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. O que são as iniquidades? Nossos fracassos diante do Evangelho, nossa invigilância, a nossa indiferença. E ele vai mostrar para nós: vós que desmentir com os atos o que dizeis com os lábios. Então eu falo muito, mas na hora da minha ação íntima eu não faço. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E ele nos afirma, ele nos alerta nessa lição. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos,
humildes e caridosos. Então fica aí essa palavra de Jesus para que todos nós possamos vivenciá-la com muito apreço e muito cuidado. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao nosso Mestre o amparo, a compreensão do passe, e que não seja apenas o pedir para receber, mas refletir em tudo que a espiritualidade nos oferece diariamente. Que Deus, nosso Pai, permita que os espíritos bons e amigos estendam as mãos sobre nós e que sejamos com pensamento sincero, aberto a receber esta carga de imantação energética, de vibrações, de energias que nos é trazida pelas mãos e pelo olhar sublime dos nossos benfeitores amigos. Fluidifica a nossa água, Jesus, para que ela se transforme em medicamento. Dai-nos força para vencer a nós mesmos, Jesus. Nesta manhã, pedimos ao Senhor que visite todos os nossos lares, os hospitais onde houver a dor, que o Senhor ali esteja presente e que a sua paz permaneça dentro de nós. Rogamos aos amigos espirituais que orientam o Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec, que agasalhe-nos nesta manhã, que assim seja.